Meu Deus do céu, olha a minha mesa que poderosa com essas mulheres lindas e encantadoras que hoje eu recebo nessa sexta-feira super especial. Quero apresentar aqui pra vocês, aqui do meu ladinho, a Lana Vilela, que é intermediadora de negócios. Seja muito bem-vinda, Lana. A Lana poderosa, adoro batonzão assim, a Lana. Ontem eu tava com vermelhão aqui. Deixa a gente tão poderosa. Já já nós vamos falar sobre esse poder aí da mulherada. A Joy Camargo, que é psicóloga, seja bem-vinda também. Você é cantora também? Então daqui a pouco nós vamos ver ela em ação aqui. Uma psicóloga cantora não é todo dia que a gente vê, não é mesmo? E também a Marcela França, jornalista, já esteve com a gente aqui num bate-papo super legal. Eu lembro muito bem do dia que a gente conversou, foi uma delícia. Daqui a pouco essas mulheres maravilhosas vão falar aqui, vão colocar a boca no trombone e nós vamos trazer temas especiais pra vocês. Ô, coisa boa! Sexta-feira, né, gente? Vocês estão com muita alegria e hoje vamos bater papo. Já estávamos aqui falando um pouquinho e essa mesa hoje promete! Agora, vou apresentar de novo vocês. Agora a gente quer ouvir a doce voz de cada uma de vocês. Eu vou começar aqui com a Lana Vilela, que é aqui do meu ladinho. Ela é intermediadora de negócios. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde para quem está em casa também. A Josi também, a Josi Camargo. Joy Camargo, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Joy. Obrigada, uma alegria estar aqui, um prazer muito grande. Quem que deu esse nome pra você? Porque Joy é alegria. Na verdade, inglês, o meu né? nome é Joyce. Vem do latim, cheia de alegria. Mas o meu apelido sempre foi Joy. Então ficou Joy, né? Que legal. E é alegria, É exatamente. alegria, um nome isso aí. maravilhoso, né? E também recebemos aqui a Marcela França, que é jornalista. Tudo bom, Mar? Tudo ótimo, prazer estar aqui novamente. Muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo. Sempre é muito bom receber vocês aqui, pra gente bater papo, conversar um pouquinho. E agora eu quero falar sobre a aceitação, que eu acho que era algo que a gente já estava falando sobre como a gente se aceita, né? Principalmente a mulher, eu acho que ela tem um ponto, às vezes, que deixa a desejar. A gente, às vezes, não se aceita do jeito que a gente é, a gente precisa, muitas vezes, usar uma roupa X para poder se sentir melhor, usar um batom X para se sentir um pouco mais poderosa. Muitas vezes a gente não confia na força que a mulher tem. E aí eu quero saber de vocês. Em algum momento da vida de vocês, vocês não se sentiram amadas? Com vocês, você olha, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Teve algum momento que vocês se sentiram assim? Pode falar, tá? Fiquem à vontade, sintam-se em casa, que é o nosso chá da tarde. Olha, eu posso falar por mim. Eu mudei para São Paulo vão fazer 2 anos. E quando eu vim para São Paulo, eu tinha acabado de literalmente levar um fora, né? Foi o melhor da minha vida, inclusive. Mas, diga-se de passagem, quando a gente na vida tem opção, ou você olha fora ou você pensa, é o meu começo, né? Você renasce. Então, naquele momento, eu me senti realmente preterida, rejeitada. E o meu amor próprio, ele foi caminhar em qualquer lugar, mas ele estava completamente longe de mim. E foi minha segunda experiência em relação a isso. Talvez a pior dela, não a pior, mas na fase mais madura é diferente pelo que você recebe. E quando eu tinha 19 anos, porque eu fui agredida e perdi metade do rosto. Então, como eu perdi metade do meu rosto, eu perdi a minha identidade. E o meu amor próprio foi junto, porque eu não me reconhecia. Foram anos, muitos anos, até reconstituir a minha identidade física, a minha identidade de quem eu era mesmo, de quem eu sou. Então, assim, durante muito tempo, o meu amor próprio ele ficou pairando por algum lugar, mas que não me encontrava. E quando eu me reencontrei comigo, todas as minhas relações, elas se restabeleceram. Porque o nosso amor próprio é o que rege todas as outras relações. E a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que é uma roupa, às vezes a gente sempre, eu falo que a gente está em busca da nossa melhor temporada, como se fosse uma grande série. E, na verdade, ela nunca vai existir. Essa temporada que a gente espera é agora. Porque o agora é o que você projetou lá atrás. Só que você não lembra. É tipo oração que você faz. Sim. Você esquece, aí ela é atendida. É basicamente isso. E nosso amor próprio, eu falo que a gente faz uma oração sem prestar atenção nela. Que seja feita a sua vontade. E a gente fala para Deus que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Será que você se ama quanto você quer amar o outro? Eis a questão, né? Eis a questão. Então o amor, ele rege todas as relações. Quando eu entendi isso,
Eu parei de tentar provar para o mundo aquilo que eu, na verdade, queria olhar e internalizar. Entendeu? E você começa a olhar isso no seu dia a dia, com as suas roupas. Você acaba querendo não interpretar o que o outro faz. Você entende que o que ele faz é o que ele é capaz de suportar. E o que você faz é uma projeção de tudo que você já viveu. Só que é uma decisão. Agredir, entender ou acolher. Entendeu? E pra mim foi o acolher. Eu precisei me acolher pra me reinventar e me amar de novo. Uau, forte. Até porque se você não entende, na minha concepção, se você não entende que começa de você, se você não consegue se amar, você não consegue amar nada nem ninguém. Né? O amor, ele precisa existir aqui, o amor próprio aqui, para que ele possa partir, né, de então, para que a gente possa olhar para a vida de uma maneira diferente. Agora, quanto à aceitação, né, em algum momento a gente já... Eu acho que isso é unânime, né? Todo mundo em algum momento falou, não, eu não estou conseguindo me amar. E aí, isso é um exercício diário, como a gente falou em outra hora, já aqui no programa. É verdade. Eu penso o seguinte, é um exercício diário. Amor próprio, a gente não aprende na escola. E muitas vezes as nossas experiências, das nossas vivências, os nossos pais não nos ensinaram esse modelo. Então não é uma coisa que é natural, né? E a gente vem tendo que aprender. Então eu posso dizer que da minha vida tiveram vários momentos em que eu realmente estava me amando, me aceitando, cuidando de mim, sabe? Mas tem vários momentos que parece que aquele momento na vida te assalta de tal modo, aquilo te sequestra de tal forma que parece que você se perde de novo. Por isso que eu acho que é um exercício diário, né? Esse texto que você citou, Mateus 22, 37, fala, né? Jesus, ele fala assim, nisto se resume toda a lei e os profetas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí ele está falando de uma verticalização do amor. Deus, né? O amor entre você e Deus. Soberano, né? E amar ao seu próximo de que modo? Como a si mesmo. Então, assim, eu não posso entregar amor se eu não conheço, se eu não sei amar. É a história do que você não consegue dar nada que você não tenha. Exatamente. É utopia, impossível, humanamente impossível dar aquilo que você não tem. E se você não tem uma pessoa próprio, grossa, aí você fala, nossa, a pessoa é muito grossa, mas é aquilo, você não sabe o que ela recebeu pra tá só, né, espelhando isso, né? Exatamente. Reflexo, né? É, o reflexo. Um reflexo. E agora eu quero saber de vocês, se vocês tiveram, você já falou, né, Joy, que todos os seus momentos foram muito bons, você se recorda de momentos que você se aceitou e se amou. Tem algum que vocês lembram, assim, que você estava, assim, num momento que você falou, gente, eu tô maravilhosa, eu tô incrível. Teve, assim, algum momento da vida de vocês? A pessoa que tá me acompanhando tá até olhando e rindo pra mim, porque, assim... É o exercício que a Lana faz diariamente, já que a gente tá falando de exercício diário. No final do ano pra cá, é o momento que eu até falo que eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim, não, você o tempo todo você buscava se aceitar. Eu falei, não, eu me acho maravilhosa mesmo. E isso não é o fato de você se vangloriar ou de você ter uma autoestima que... Enfim, é o fato de você olhar pra você e falar... Eu lembro de um dia que eu tava dirigindo. Eu comprei o carro que eu queria, fiz aquilo que eu queria. Eu falei assim... Eu olhei, virei o retrovisor, foi até engraçado. Eu falei assim, essa é a mulher que eu sempre quis ser. Ai, que legal. Porque, de verdade, quando eu olhei, eu falei assim, consegui. Sabe assim? Consegui, porque, na verdade, eu demorei muito a encontrar um caminho. Até porque eu tive uma questão de identidade por conta da agressão que eu sofri. Então eu perdi muito a minha identidade. Eu não sabia. Tanto que eu não tenho foto dos meus 20 aos meus 20 e poucos anos, assim. Depois eu tenho e tal, mas antes eu não tenho. E pra ser bem sincero, eu não lembro como ficou meu rosto. Como se fosse uma lacuna, assim, na sua vida. Foi. E que bom que você conseguiu ressignificar e apagar o que passou, deletar esse momento ruim. Porque você viu que ela falou, Bárbara, interessante? Eu não consigo lembrar como ficou meu rosto. Então. Porque você não registrar, não documentar, não tirar foto, ok. Agora, você não lembrar, de fato, ela ressignificou. Ela falou, bom, a partir de agora eu começo a viver. O que passou, passou. Isso que tudo se fez novo. E eu quero viver o novo. De fato, porque eu realmente não lembro. Outro dia me perguntaram numa entrevista se eu me recordava. Eu falei, sinceramente... Porque hoje, todo mundo que me fala até sobre idade, e quando eu falo as pessoas, não é possível, eu começo a rir. E eu falo pra todo mundo, não é sobre aquilo que você quer ser, é quem você decide ser todos os dias. E
Quando as pessoas me perguntam, às vezes, quando eu convido para algum evento, eu acho que é uma pergunta muito mais forte do que as pessoas imaginam. Com que roupa eu vou? A pergunta que eu devolvo é: quem você quer ser hoje? Quem você quer ser? Porque hoje a Lana, que está aqui sentada, é uma mulher que queria trazer uma força, por isso do batom vermelho, por isso das unhas vermelhas. A Lana que eu estava 3 dias atrás era uma Lana que precisava gerar conexões. Então era uma Lana que precisava de uma outra estrutura de imagem. Ou seja, de uma outra roupagem, de uma outra roupa, de Como uma outra isso fala, armadura. né? Totalmente. Exatamente. E até engraçado, às vezes, a gente conseguir aceitar aquilo que Deus nos criou para ser. Né? Então, Deus nos criou para você ser essa mulher. E às vezes a pessoa não quer aceitar dessa forma que ela foi criada. Ou não consegue. Ou não consegue. Por causa das suas crenças, né? Mas Por isso que é importante- algo diário. Ela já aprendeu, já é um hábito na vida dela, né? Todos os dias faz um exercício. Eu vou ser quem eu decido ser. Só que isso é uma conquista. Esse é um exercício. Talvez o impacto desse evento na vida dela trouxe essa força para que ela conquiste isso, né? Mas é um exercício. Não é algo que vem natural, não é algo, é algo aprendido, Certo. né? E precisa ser mantido, né? Um hábito precisa ser mantido, exercitado, né? E o que é importante lembrar, o que às vezes a maturidade só o tempo vai nos trazer, é que enquanto a gente não é aquilo que a gente nasceu para ser ou precisa ser, a gente paga um preço por não querer ser. Parece que a pessoa fica andando em círculo. Exatamente, e ela, não você se fala, gente, acha. essa pessoa, você fica Não até com se dó, né? acha. Você fala, gente, essa pessoa já tentou tantas vezes e nunca consegue. Vive perdido, Vive né? fora do Não propósito. flui, né? Porque faz um esforço muito grande, né? Quando você está no seu lugar, naquilo que Deus estabeleceu para você, você vai fluir. Uma coisa que é muito legal assim, a minha segunda profissão foi maquiar. Fui maquiadora da TV Globo durante alguns anos. E todo mundo perguntava, por que você escolheu a maquiagem? Eu falei, mas a maquiagem não fui eu que escolhi. A maquiagem me escolheu. Porque a maquiagem, ela transforma. Tanto que quando você fala no inglês make-up vem de fazer, construir, e up, de levantar. É um phrasal verb, que quer dizer o seguinte, a junção das duas. Construir aquilo que se quer ser. E pouca gente sabe disso. Que legal. Então, quando você maquia, por exemplo, quando começou a se falar muito dos dimensionamentos do rosto, que a gente chama na maquiagem de quebração, né? Que é você partir o rosto. E a Kim Kardashian que começou a fazer isso. O que as pessoas não sabem é que o efeito de luz e sombra, ele ressalta os seus pontos em destaque, que pode ser uma angulação, pode ser aquilo, ou ele minimiza, maximiza ou minimiza. Isso nada mais é do que você dizer ao outro, hoje eu quero ser uma mulher mais sensual, eu quero ser uma mulher mais dócil. E você diz isso de N formas, entendeu? Tanto que é o que a gente estava falando sobre arquétipos. Inclusive na Sim. cor do batom. Exato. Você cria os arquétipos diante daquilo que você quer ser. Sim. E quando você vai para uma mesa de reunião, de intermediação, o batom que você quer, a pele que você tá, porque pouca gente sabe disso. Quando você uniformiza a sua pele, você está dizendo ao outro, me veja limpo. O seu cérebro, ele precisa de leituras limpas. Por isso que você faz isso. É como se você é um dress code que diz, estou me arrumando para você. Porque quando ele vê muitas cores, muitas coisas, ele não consegue captar uma imagem só. Porque para ele é como se fosse uma imagem nervosa. Quando ele vê uma cor só, ele se acalma. Por isso que todo mundo fala, quando você quiser chamar atenção, vá o mais natural possível. Neutralize. Né? Porque aí você consegue condensar a visualização cerebral daquela pessoa no que você quer passar. Na sua mensagem verbal e não no visual. Entende? Olha só que forte, né? E vocês acham que os homens, eles têm uma facilidade melhor, assim, de se aceitar? Vocês acham que o homem, ele é muito mais desencanado nesse sentido de, tipo, uma barriguinha, não tem problema. Aí, tô caindo no meu cabelo, vou ficar careca, não tem problema. Vocês acham que o homem, ele tem essa vantagem, vamos dizer assim? Eu acho que ninguém melhor do que a doutora Joy para falar isso de maneira, né, Eu tô doutora? pensando aqui, né? Na verdade, a mulher, ela tem essa necessidade de provar a feminilidade, né? E aí entra o grau da comparação. Então, no mundo feminino, tem muita comparação. O Eu homem... acho até que Verdade. acho até que numa questão de conquista de espaço, a mulher, como ela está sempre de maneira subliminar, a mulher como está sempre num segundo plano, né, hierarquicamente falando. Vamos falar isso da conquista dos nossos Nós precisamos ancestrais provar lá. para A conquistar, gente precisa talvez a gente precise provar que a gente está neque a neque, que a gente está num páreo, né, que a gente tem algo que tem
Talvez isso seja algo que a mulher tenha essa necessidade, né? Sim. Diferente do homem. Na contrapartida, o número de suicídios é muito maior entre homens do que mulheres. Porque eles se cobram mais, ou talvez sejam mais cobrados em ter posturas que a mulher não necessariamente tem. Precisa, né? Na verdade, a questão do suicídio é porque eles têm uma menor resiliência emocional que as mulheres. Porque as mulheres são mais vítimas de depressão e de ansiedade do que os homens. Isso é verdade. Elas são mais tendenciosas, porque a mulher, ela é um ser mais emotivo. Portanto, ela se envolve muito mais. Então, já que ela se envolve mais, ela se doa mais, então ela sofre mais emocionalmente. O homem, em contrapartida, ele tem um envolvimento emocional menor, mas ele tem uma resiliência menor também. Ou seja, uma resistência Uma menor. resistência menor. Aversão, Exatamente. Né? Então, você entendeu, né? Sim. A mulher acaba de parir um bebê, ela vai amamentar, ela vai Exatamente. levantar, ela vai fazer faxina, ela vai limpar a casa. O homem é demitido, ele fica 3 dias... Não, e Meu com mundo gripe. acabou. E com gripe. não é? Acabou a vida, Ele né? não levanta da cama. Nossa, é muito, muito engraçado isso. O que você acha, Alana, nessa questão de homens e mulheres, assim? Dessa questão do homem? Eu acho que existe uma dualidade devido a cada etapa, a cada tempo. Porque ontem eu li uma coisa numa rede social de uma pessoa, uma mulher que eu admiro muito, uma mega empresária, e ela escreveu assim: eu queria tanto mostrar pra vocês o que a rede social tóxica não mostra, né? Porque a rede social, ela difunde uma felicidade all the time. Então Então, assim, eu acho que os homens... Eu tô falando isso pra exemplificar porque eu acho que os homens sofrem sim, só que existe hoje em dia, existe uma cultura de machismo, um feminismo tá muito fora de balanço, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem que ser a perfeição, a mulher tem que estar com um corpo ótimo, um humor ótimo, ser bem-sucedida, dependendo Uma excelente E ainda mãe, chegar em casa pronta uma com excelente a mãe, fantasia é pro marido, verdade. né? Exato, Tipo ainda tem né? isso. Ainda tem essa Uma mega questão. profissional, uma Então, eu excelente acho que mãe. os homens, eu acho que o que eles sofrem é porque hoje em dia o que viralizou somos todos milionários, vamos todos ter um grande mentor que vai te ensinar a ganhar 2 milhões em 10 horas. Então eu acho que a cobrança deles vem muito de uma questão financeira. Existem muitos bloqueios, porque são bloqueios de base e muita gente não tem inteligência emocional e não leva isso. Busca também, né? Não busca, mas isso é cultural. É Cultural. Eu acho que a gente está vivendo um momento pós-pandêmico que permitiu a gente ver o quanto a nossa cabeça ela realmente guia tudo. E o homem não, ele é muito massacrado. Muitas amigas falam que eu que sou machista, olha que loucura. Eu, mulher. Ontem, inclusive, um amigo me ligou, mas como é que você não apoiou tal coisa? Eu falo, eu já fui agredida, é meu lugar de fala e eu sou mulher. Eu posso te dizer. Então, assim, eu acho que o homem, a cobrança dele como provedor, você tem que... Não, ninguém tem que nada. Você tem que determinar para sua vida o que funciona. E assim, o homem, eu acho sim que ele sofre tanto quanto a gente. A diferença é porque o homem não expõe. A mulher expõe e o homem não. Então, como eles internalizam, porque tem vários Acaba livros... ficando mais pesado nas emoções. A gente já está falando, né? Tá na fila do banco, nem conhece a pessoa. Fala, ai, menina, hoje meu dia tá tal. Publica nos você falou. stories. Publica Não nos é? stories. E o homem não, ele tá pleno lá. Tá É porque tudo o homem, bem. na verdade, o que ele faz é o que ele quer fazer. E o homem, ele entende postura e atitude. A gente não, a gente é fala. A mulher é emoção. E o homem, mas não, isso é fisiológico. Isso daí desde que o mundo é mundo. Então, assim, eu falo pra todo mundo, quando eu quero entender meu irmão, meu pai ou qualquer outro homem que eu me relacione, eu olho muito mais a atitude do que a fala. Porque o que vai falar é o corpo dele, o gestual você vai dele. fazer. Exatamente. Não é sobre o que ele tá falando. Porque eu falo muito pelo que eu vejo do meu pai, por exemplo, que é o amor da minha vida, sabe? E meu pai é uma pessoa que a forma dele de lidar com o problema é sufocar os filhos. Então eu já sei que aquilo ali tem a ver com o quê? Eu não tô bem. Só que aí a gente tem que devolver de outra forma. Porque assim, a vida é muito corrida pra todo mundo. Eu moro num outro estado, então eu comecei a lidar... Ele mora no Rio? Meus pais são cariocas. A minha família é toda Todo mundo carioca. carioca. Só você tá sozinha aqui em Tô São Paulo. sozinha. Nossa, é um desafio, hein? Eu sou uma carioca com alma baiana, né? Porque assim, eu me divido entre Salvador, porque as minhas empresas são Rio, São Paulo, Salvador. Nossa. E pra mim é uma dualidade e eu vivo num ambiente 95% masculino. Eu faço os maiores shows internacionais do país. Acabei de fazer o maior carnaval também. E as pessoas não sabem dividir, sabe? Existe uma cobrança, principalmente em relação à minha escolha, meu posicionamento religioso.
Sou cristã, convicta, não faço questão alguma de esconder isso, porque é o meu posicionamento. Sim. E as pessoas têm julgamento até em cima disso. E eu falo pra todo mundo que José foi pro Egito. O Egito não entrou em José. É. Então a gente tem que entender. E eu Saber separar, né? saber separar. Uhum. Quer falar? Aliás, falando em julgamento, eu conversava esses dias a respeito da maternidade. A mulher, a gente falou agora do homem e mulher, fez um parâmetro. A mulher, ela sofre preconceito em todo momento. Nós sofremos preconceito se estamos solteiros aos 40. Nós sofremos o preconceito se temos 3 filhos aos 30. Nós sofremos preconceito se temos um parceiro ao lado ou não. Se não temos filhos. Se não Se não temos tem filhos filho, se não quer aos casar. 40, se não casamos aos 40 ou não tivemos filhos aos 40, também sofremos preconceito. Ou seja, as pessoas, a mulher, ela tem uma carga das emoções muito forte por conta dessa cobrança também social, não é? Porque a gente começa a namorar, tá namorando, vai casar quando? Se você não começou a namorar ainda, tem algum problema aí porque não tá namorando. Uma vez eu lembro que quando eu me divorciei, há 18 anos, eu fui na padaria, né, perto de casa. E o dono da padaria, um senhor que me conhecia desde a juventude, perguntou: já casou? Eu falei assim, não. Ele falou: então o problema era você, porque seu ex-marido já casou. Ai, que horror. Não, quer dizer, ou seja, se você não casou, Tacou o pão na problema, cara dele, o problema né? é você. Não, quase, por um fio. Ou seja, a gente é cobrado por todo o tempo. Então a carga e as emoções da mulher são fortes demais em todo o tempo. Por todas as escolhas, né, doutora? A questão do homem, né, quando ele é criança, ele precisa provar a masculinidade dele. Então ele precisa ser o forte, ele precisa jogar futebol, Não pode chorar. ele precisa conquistar. A mulher precisa provar que ela é um indivíduo. Forte isso, hein? Em todos os âmbitos, a mulher tem que estar provando o tempo todo. E com Né? diversas habilidades, né? Porque a gente, quando é pequena, a gente ganha a cozinha, a gente ganha o ferrinho, a gente ganha a vassourinha, a gente ganha o bebê pra gente aprender a maternidade desde muito jovem. A gente aprende a dar mamar, enfim. A gente tem essa cobrança a todo tempo. Então, não só um indivíduo, a gente precisa provar que a gente tem um espaço, mas que, sobretudo, a gente tem habilidades. Porque, como a Alana falou, a gente tem que ser boa profissional, a gente tem que ser boa filha, boa mulher, boa esposa, boa mãe. E aí é difícil. O homem tem o espaço dele, né? A mulher Sim, precisa conquistar ela o precisa espaço. conquistar a cada tudo. dia, né? E ainda quando a gente conquista, que a gente chega lá, a gente agora vive numa época até que a gente estava falando, né, sobre a questão do machismo, em que a mulher está perdendo espaço para homens que querem ser mulher. Gente, a gente está trazendo aqui uma reflexão, tá? Fique muito claro. Então, assim, eu acho que nós, mulheres, demoramos muito tempo para conquistar alguns lugares e a gente está perdendo esse lugar pro homem também. O que mais que querem que a gente faça? O que mais que querem da gente como mulher? Né? O que vocês acham do que tem acontecido aí? A gente viu Dia das Mulheres, várias campanhas com homens. É, verdade. Mas eu acho o seguinte, eu vou falar do entretenimento, porque é o entretenimento que rege toda a propaganda. Você falou uma coisa que eu lembrei, engraçado, que eu nunca tinha lembrado disso até hoje. Todo mundo ganha bonequinha, né, e tudo. Eu lembro que o primeiro brinquedo marcante que eu tive na minha vida, meu pai e minha mãe me deram. Eles me deram um escritório. Era uma Barbie Lar escritório. Que legal. Essa Barbie Lar escritório, quando fechava, ela virava uma bolsinha. Minha mãe Desculpa, falou assim, que década que você nasceu? 80, 70? 80. Ah, tá. Eu nasci na 70, então ainda eram as bonequinhas. Não, a Porque minha isso mãe... também se muda, né? Muda Hoje, o muito. que uma menina ganha? Desculpa te interromper, mas o que uma menina ganha? Um celular e É. ela quer ser blogueira, ela quer ser influencer digital. Aham, é isso aí. Então, as gerações também querem dizer muito. É. Eu ganhei um lar escritório e minha mãe falou assim pra mim, era uma Barbie, eu nunca vou esquecer, quase com a roupa que eu tô hoje, bem parecida. Minha mãe falou assim pra mim, a mulher que você quer ser, ela vai morar nesse lugar aqui. Aí eu lembro que eu falei, toda vez que eu brincava, minhas amigas queriam montar a casa com a bonequinha tendo um filhinho, eu falava, eu não. Eu sou escritório. Eu sou do lar escritório, eu nunca emprestava meu lar escritório, porque na verdade, eu tinha uma frase, um grupo de amigas minhas do Rio, que a gente falava assim, o que você quer? Todo mundo perguntava, o que você vai ser quando crescer? Na escola, assim. Ah, quero ser isso. Alana, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ganhar o mundo, eu quero dominar o mundo. E aí a gente Que volta legal. no, Não, e você no vê começo. que hoje o que você faz? Dominei o Exatamente, mundo. ganha o Não é? mundo. A gente volta no começo da conversa. É uma construção, é um exercício diário.
né? A Lana foi construída, essa mulher empoderada, essa mulher de negócios, essa mulher que tinha o seu espaço. Né? A gente é aquilo que a vida nos constrói. E aquilo que a nos família influencia também, né? As Eu influências. acho que é tudo. Pai, mãe, como é que você fala? Então, assim, eu com a minha filha, por exemplo, às vezes ela tinha um pouco de dificuldade na escola. O ano passado ela deu muito trabalho, não queria ir, faltou. E eu dei uma mudada da forma que eu tratei isso com ela, mudei ela de escola. E aí você vê como é engraçado. Agora ela chora quando ela não vai. Porque eu coloquei na cabeça, você é capaz. O tempo todo colocando isso. E aí ela, mãe, olha, eu fiz sozinha, mãe. Então, como a nossa influência como pais muda muito. E eu acho que a gente está numa geração que a gente pode trazer para o mundo, gente, seres humanos incríveis. Incríveis. Com toda a inteligência que a gente tem, com toda essa troca que a gente pode fazer, né? Não é? Vocês acham também? Hoje, a inteligência emocional, né? O que você estava fazendo era uma construção de autoestima. A autoestima é um fundamento do amor próprio. Não, e hoje de manhã eu tava assistindo a live do Augusto Cury. Aí ela, mas o que você tá fazendo? Aí eu tô assistindo uma live. Aí ela pegou e ficou assim, assistindo. E eu fiquei quieta. Vai, ouve aí, ouve que é bom. Vai se alimentando, vai se alimentando. 6 anos ela tem. Pode ser que ela não entenda nada, mas é o que você falou no O inconsciente. subconsciente absorve. Absorve. E as escolas hoje já tem várias escolas. Os meus filhos estudam numa escola que trabalha inteligência emocional. A minha mãe tem uma escola aí lá no Rio e eles trabalham muito isso. Complementando o que eu tinha falado, uma coisa que eu tava pensando. O sonho de toda menina que estava falando de ganhar lá de escritório e tal. A gente fez uma reunião da escola, acho que ano passado, né? Aí todo mundo, como é que você tá? Aí a gente tem aquela que foi a mais bonita da turma, que tá mais assediada. Aí todo mundo, aquela que era promessa e tal. E eu lembro que quando teve essa reunião, eu tenho a minha empresa há 7 anos. E eu lembro que eu decidi mudar de ramo, fiz uma transição de carreira, porque falaram assim, na minha vez, o que você faz? Eu era professora de inglês. Aí todo mundo, você dá aula de inglês? Aí todo mundo ficou decepcionado. Olharam pra mim, como assim? Aí eu falei, não pode, tem que mudar isso. Tá? Tem alguma coisa errada. Aí mudei, fiz transição de profissão. Aí comecei a trabalhar com entretenimento. E meus amigos todos, cara, a gente tem muito orgulho de você. Aí fizemos a reunião de novo. Aí na mesa, aí todo mundo ansioso. E a Lana, o que você tá fazendo? Eu falei, eu sou empresária. Aí todo mundo, tá aqui. Não que ser professora é uma coisa ruim, né? Mas eu entendi o que você quis dizer no contexto. Você podia muito mais. E que você viveu o sonho. Eu acho que esse sonho que foi construído lá na sua infância, né? Eu acho que as pessoas me olhavam como eu não me olhava. Com certeza. Eu não confio. Eles esperavam mais de você do todo que aquilo mundo, que você podia todo oferecer. mundo. Eu concordo com você, porque na verdade todo mundo falava assim, Alana, você não é igual, você é diferente. E não tô falando você não que eu nasceu era... pra ser só isso, com todo respeito. Exato, mas sim. foi bem isso mesmo. Tanto que eu lembro que quando eu dava aula de educação infantil pra criança, né, antes de me tornar maquiadora profissional. E as mães chegavam, você é professora de inglês? Porque eu sempre tive minha grande, sempre... Eu ia dar aula desse jeito. Que legal. Então, assim, era um pouco... E eu lembro que quando eu fiz a minha transição com as pessoas... as minhas colegas lá de trás, pessoas que eu nem lembro, auxiliares de creche, sempre vêm no meu direct. Eu tenho vários prints, assim... Alana, a gente tem muito orgulho. Você nasceu pra isso. E eu sou uma apaixonada, porque assim, quando você entende que esse lugar é seu, essa semana eu fui fazer uma visita técnica, eu falei, esse lugar é meu. O show, ele começa aqui, ele não começa lá na frente. E assim, e hoje eu falo pra todo mundo, meu maior orgulho não é bem, não é o que eu conquisto financeiramente. É olhar e saber o respeito que você tem numa área que eu não era ninguém. Minha família, ninguém trabalha com o que eu trabalho. E eu só precisei de uma coisa. Quando eu me mudei, meu pai falou assim, você sempre vai ter pra onde voltar. O seu ponto de referência não é seu ponto de permanência. Né, Exatamente. Nossa família, né? Nossa casa. Exato. Né? Então isso eu acho que traz muita consciência pra gente. A gente falou de família, você tá falando de família, você falou de filhos agora há pouco. Eu tenho só 3. Quem conhece a minha história sabe um pouquinho. E minha filha do meio é psicóloga de formação, clínica já. E eu tomei uma decisão muito difícil nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tomei uma decisão muito difícil de me demitir da empresa que foi uma empresa que num outro momento era a empresa dos meus sonhos. E eu liguei para os meus filhos, para os meus melhores amigos. Meu filho vai fazer policial federal, vai fazer 26 Você foi mãe anos. super jovem, né? Eu fui mãe aos 23. Foi bem. É que eu
vou fingindo, né? Mas você tá A gente vai linda. cortando o cabelo curto. Fazendo uma Mas meio século do ano que vem, se Deus Nossa, quiser. maravilhosa. Se Deus quiser. Linda. E meu filho, eu mandei uma mensagem, tem um grupo dos 3, né? Mandei uma mensagem, mamãe está tomando uma decisão, estou indo ao RH, pedir minha demissão, meu desligamento da empresa. E um filho meu, o de 21 anos, o caçula, falou assim, mãe, faça tudo o que você sempre fez de cabeça erguida. O outro disse assim, mãe, abre um ciclo e outros, quando se fecha um ciclo, outro se abre. E o outro colocou assim, vi minha mãe cair várias vezes, todas elas ela levantou. Então assim, quando você tem esse porto seguro e essa base que se chama família... Não tem nada que pague, gente. Nada. Então isso é fundamental. Isso que nos faz ser a pessoa forte que acorda todo dia e fala, eu vou lá vencer, matar 3 leões e volto para casa com orgulho, cheia de sangue, ensanguentada, mas com orgulho de representar a minha família, que eu acho que é bem o que a Lana colocou agora, né? E que você comentou em relação à sua filha. A gente constrói histórias em cima das pessoas, para as pessoas e pelas pessoas que a gente vive em prol. É verdade. E essa experiência que você contou já é um fruto seu, né? Cara, de um isso legado me dá que um você orgulho, construiu nos Joy. seus filhos. Isso me dá um orgulho Isso não muito tem grande. preço, né, Não tem gente? preço, Você não viu tem uma mãe preço. falando, seus filhos falando isso pra você, você fala, meu, acertei. Não, aí exato. Eu olhei as mensagens. Sou uma pessoa de Não é sucesso, só né? Eu olhei as minhas mensagens, porque eu falei assim, não vou falar mais porque eu vou chorar, ainda estava na redação. Não vou falar mais porque eu vou chorar. Aí ele falou assim, ei, nada de chorar, saia de cabeça erguida. Então isso pra mim, assim, foi incrível pelo fato de falar, poxa, que bom que eu construí isso. Sim. Né? E é o que você falou, você está inserindo ali, a gente constrói nos filhos e a família também espera de nós que nós sejamos aquilo que eles acreditaram. E essa percepção eu acho tão legal, né? Essa percepção de entender que a vida é cíclica. A gente olha a nossa vida como se fosse uma linha do tempo, porque é assim que figura para nós. Aqui 0, 5 anos, 10, uma linha. Mas, na verdade, não é assim. Não é uma linearidade. É um ciclo. E para chegar nessa visão, nessa percepção, é uma maturidade, né? No sentido maturidade. assim, são muitas. Você precisa viver experiências que talvez aquela te machuquem história demais. que falam assim pra gente, ai, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, a cabeça... Isso é super real, né? Imagina, a gente, né, com a cabeça que nós temos hoje com 20, 18 anos, se a gente não ia conquistar não ia ser só o mundo, não ia ser a galáxia inteira. Exatamente, porque não tem como. É engraçado que, assim, eu era a ovelha negra da minha família. Eu era aquela que todo mundo, quando eu chegava, tira as primas de perto dela, vai influenciar, tira. Juro, eu era a ovelha negra, assim, todo mundo falava, ela não quer trabalhar. E eu sempre trabalhei muito. Só que como eu trabalhava com uma coisa que ninguém entendia, eu fui ser tradutora do UFC no Brasil. Que legal. Eu fui tradutora da Jennifer Lopez, de vários artistas. E todo mundo falava que não era trabalho. E todo mundo, pô, não era um CLT, né? Não era um CLT. Ninguém entendia. Até que fugia do convencional. Certinho, né? Todinho. E eu lembro que a minha consagração, porque pra mim só chegou pra mim como realização quando a minha família olhou e falou, agora sim. Porque todo mundo falava, mas a minha família não tinha falado. E eu já fiz os maiores eventos do país. Olimpíada, Paralimpíada, Carnaval de São Paulo, Salvador, Rio. Então, eu lembro que o dia que, pra minha realização pessoal, inegavelmente foi o Carnaval desse ano. Porque era a realização do meu sonho pessoal. E não pela festa, mas por todo o evento. E a realização pessoal foi quando eu fiz o Carnaval Carioca. Que, assim, quando eles abrem a avenida é a coisa mais linda de se ver. Porque eles falam, seu coração tá aqui, você é carioca, chegou o seu momento. Só que é como se estivesse falando, minha família tava toda lá. Todo mundo, a Lana. Realmente deu certo, né? Aí esse ano foi a mesma coisa, Lana, você venceu. Meu sonho era fazer. Então, assim, quando você chega, eu não sou de sobrenome X e Y. Então, quando as pessoas. Todo mundo me perguntava, mas quem da sua família? Eu falava, ninguém. Mas meu pai perguntou, mas você tá representando qual empresa? Eu falei, a minha. A minha, eu sabe? mesmo. Então é muito bom. Maior orgulho, né? Meninas, esse nosso primeiro bate-papo tá maravilhoso. Já amei. Vocês viram que aqui tem papo pra, né, mais de metro, como diria aí os goianos. Vamos falar sobre liberdade, que é um tema bem bacana, que a gente tava até, vamos falar. Vamos lá, olha, a liberdade, ela tem origem no latim, que é a palavra libertas, que significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade.
Na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada, gente, com o livre-arbítrio. Já no direito, a liberdade também está relacionada com o direito de cada cidadão. E a liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, a autonomia, a autodeterminação, espontaneidade, a intencionalidade, enfim. Né? A liberdade é uma palavra maravilhosa, que eu acho que a gente falou um pouquinho até sobre, e temos relatos aqui. Eu quero que vocês me contem aí um pouquinho qual que é o sentido da liberdade para vocês, da palavra liberdade para vocês, na vida de vocês, enfim. Fiquem à vontade aí, pode começar. Eu vejo, a gente estava conversando no intervalo sobre liberdade. E assim, a liberdade, ao meu ver, é o que mais aprisiona. Porque quando você se vê livre, quando você é livre, você entende que não importa onde você esteja, sabe? Não importa para onde você vai. Esse é o grande ponto. E a liberdade, independente do contexto, se é sobre vida pessoal, se é sobre vida profissional, ela te gera uma coisa muito bacana. Agora, falando um pouco de educação e base, que foi o que a gente começou a falar no outro bloco. É você saber que não importa para onde você vai. Se você souber exatamente quem você é, os seus valores forem muito fortalecidos dentro de você, não importa para onde você vá, você sempre vai ter para onde voltar. E assim, eu falo para todo mundo, se você entender que a liberdade não tem nada a ver com eu faço o que eu quero, Sim. Você entendeu tudo. É sobre isso, sobre você entender tudo. A gente tem hoje 1000 opções, o mundo tem uma dualidade e uma oferta muito grande. Só que dentro dessa oferta, quem você é? Como é que você se comunica com isso? Então, assim, a nossa liberdade ela está muito ligada a quem a gente é, às nossas raízes, ao que nós nos propomos a ser enquanto cristãos e humanos. Falo cristão porque é a base, né, do que a gente está falando também. E assim, cada um dentro da sua efetiva religião, do seu direcionamento espiritual e religioso, porque não é sobre religião. Sim. É sobre, assim, amar um Deus sobre todas as coisas, deixando isso bem claro. E a gente estava conversando sobre tudo aquilo que a gente deixa de se aprisionar. E eu falei, não é a roupa que eu uso, não é a maquiagem que eu uso, não é o carro que eu ando. É sobre quem eu sou. Sabe? E as pessoas, elas precisam internalizar isso, que quando na pandemia, lembrei de uma coisa. Na pandemia me perguntaram assim, Alana, e agora? A pessoa que me falou, achei que era minha amiga. Ela falou assim, você não tem mais os eventos. Quem é você? Uau. Porque assim, eu sempre fui a Alana no Rio de Janeiro. A Alana conhece todo mundo. Se a Alana tá, é porque é bom. E na pandemia, quem eu era? Eu não tinha mais nada para oferecer. Sim. Mas isso era o que eles diziam. A minha identidade ela não estava baseada no que eu podia oferecer. E foi quando eu entendi isso, que eu entendi que eu era livre. A pandemia precisou vir para eu entender que o que eu fazia é só o meu lado profissional. Sim. E que eu sou livre. Que tem uma pessoa por trás dessa Totalmente. profissional, né, Marcela? Totalmente. Eu penso que liberdade tem a ver com escolha. A partir do momento que eu entendo que eu sou livre, eu tenho o poder de escolher, né? E a partir do momento que eu escolho quem eu quero ser, eu já posso me considerar uma pessoa livre. Porque eu não estou presa ao que dizem de quem eu sou. Sim. Não é sobre o que o outro pensa que eu sou. É sobre o que eu sei quem eu sou. E é o que a gente volta lá no começo da conversa, sobre construção, sobre construir um eu, sobre o amor próprio, sobre se amar, né? Porque é impossível não amar alguém, algo ou alguma coisa, se você não ama você mesmo. E aí, eu até lembrei de uma coisa que eu tinha lembrado, né, durante a conversa no primeiro bloco, de um exercício que eu sempre falo para as pessoas. Se olhe no espelho e diga para você quem você é, ou diga para você quem você quer ser. Isso é um exercício, né, doutora? Diário também, de que a gente possa se tornar alguém melhor como pessoa, primeiro para nós. E até conversar no espelho, dizendo, poxa, eu me sinto assim, porque tem aquela questão de quem você é e quem você se sente. Você comentou anteriormente a respeito, em algum momento você já não se aceitou, ou se sentiu horrível, péssimo, né, no sentido emocional. Talvez isso seja unânime, todo mundo em algum momento já se sentiu. Mas a gente precisa entender que o fato de a gente estar se sentindo algo não quer dizer que é o que a gente seja aquilo. Eu não estou me sentindo bem, mas eu sou algo diferente. Então, esses valores, é importante que a gente entenda que a gente tem. Quais são os valores que a gente tem? Quem a gente é? Se você souber quem você é e o que você quer ser,
pouco importa o que o outro vai achar sobre você. Sim. A liberdade, Joy, a liberdade, você colocou muito bem a definição. Tem vários autores, né, da psicologia, da filosofia que falam sobre liberdade. Então a gente ficaria a tarde inteira falando aqui. Mas se vocês me permitem, eu quero falar o que liberdade é para mim, né? A liberdade para mim é a manifestação do meu eu, do que eu sou, na completude daquilo que eu sou, né? Eu vivi essa manifestação na pandemia. Eu parei com o trabalho da psicologia e aí eu passei a cantar. Eu cantava na igreja, como todo mundo, mas eu nunca tinha pensado em ir pra música, né? E aí um amigo meu falou, Joy, vamos começar a fazer live? E eu comecei a fazer live musical como todo mundo tava fazendo no Instagram. E aí eu comecei a compor, e ali eu fui, gravei e lancei meu trabalho. E isso, a música, pra mim, me trouxe essa possibilidade de eu ser livre. Tanto é que a minha logomarca da Joy, cantora, é uma borboleta. Porque foi... Butterfly, porque foi através de um processo de transformação. Então, essa liberdade também precisa acontecer, esse rompimento. A gente estava falando disso, né? Esses rompimentos desses casulos que nos aprisionam e que vão fazendo à medida que você vai rompendo, porque são vários casulos, né? Não é um casulo único. São várias questões, né? Do dia a dia, né? Que aparece pra gente, né? E você vai se encontrando, você vai vivendo aquilo que de fato você nasceu para ser. E quando a gente fala de rompimento, a gente fala de luto, de dor, de dificuldade. A gente tem dificuldade de se desprender das coisas. Morre a lagarta, muitas né? vezes, exatamente. Muitas vezes, para você se desprender, você precisa puxar. Tem uma ruptura. Dói, né? Tem. E luto é sinônimo de ruptura das emoções. E muitas vezes esse desapego, esse deixar algo para abraçar outro, né? A lei da física fala que você não consegue ocupar dois corpos, não ocupam o mesmo espaço. Então, às vezes, para você se tornar alguém, você precisa deixar de ser um outro alguém, ou seja, de se desconstruir e se construir o que você quer se tornar. Isso de várias formas. Sim. No profissional, como a doutora Joy colocou há pouco, né? Sim. Então, essa desconstrução que a gente precisa entender que por mais que doa algumas coisas, como a gente comentou aqui nos blocos anteriores, da história da Lana, dentre outras histórias, que a gente fala dessa ruptura, é importante a gente entender que isso é necessário, às vezes, para a gente começar, porque a vida é cíclica, né, como você colocou. A gente tem que se abrir para passar por esses processos. Sim. Porque quando a gente fica num estado de rigidez muito grande, aí eu sou assim, eu nasci assim, não, minha vida é essa. Da Gabriela, né? Exatamente. Você não vive esses processos que são cíclicos, né? Desses novos nascimentos, desses processos de transformação. Você só abre um ciclo quando você fecha outro. Exatamente. E aí a ruptura. Né? A ruptura. Não, preciso romper aqui para começar uma nova fase, para começar um novo momento. E isso é uma decisão. É a gente decidir ser alguém. Não, agora eu vou para uma outra fase. É uma decisão. Que às vezes dói, mas é necessário para o crescimento. Né? Joy, que história é essa que você canta, então? Ah, eu Pois quero é. uma palhinha. Ela falou que canta, eu quero pedir uma palhinha aqui, pode? Pode. Você tem música lançada e tudo? Acabei de lançar, tem há 3 semanas, eu lancei uma canção que chama Pedaços Meus. Uau! E Sua ela composição? todas as minhas músicas são todas, composições minhas. autoral. Agora eu fiz um trabalho que eu abri o show da Gabriela Rocha e eu consegui a liberação do David Keelan. Ele liberou a música Abraça-me pra mim. Que legal! Tô gravando uma música também que chama Nada Mais, que é do Cold Carnes, que é uma versão. E lancei uma música minha. Que legal! E tô caminhando nesse caminho, assim. A música tá num lugar de muito prazer na minha vida. E eu deixo ela nesse lugar. Que legal! Sabe? Muito prazerosa. E eu entendo que a música, ela é uma ferramenta para eu contar pro mundo aquilo que eu acredito. O meu valor maior que é Cristo. Sim. Eu acho que a música é uma ferramenta evangelística muito grande. Poderosa. Porque, às vezes, uma pregação, uma palestra demora 40 minutos. Aí você escuta aquilo, você não vai assistir de novo no YouTube. Mas a música você vai colocar no seu playlist. Põe 10 mil vezes. Aliás, lá. a música é um processo curativo, né? É. A ciência já comprovou de que você ouvir músicas, inclusive da tua infância ou da tua juventude, retarda sintomas como a demência e o Alzheimer. Ou seja, ouvir uma música é curar a sua alma. Que demais. É lindo, né? Dá uma palhinha então pra gente, Joy, vai. Sim. Dá uma palhinha, vai ser na capela Bom, vai ser a mesmo. capela. Essa música chama Pedaços Meus.
ela veio, na verdade, foi uma figuração de um momento que eu estava em depressão e que eu vi a história da minha vida toda em pedaços, né? Só que Deus, quando a gente entende que nós somos a casa do Senhor, Ele pode reconstruir qualquer cenário de destruição. Né? E ela fala assim: muros quebrados, portas despedaçadas, feridas por todo lado, sonhos abandonados. E agora, o que fazer? Por onde recomeçar? E agora, o que fazer? Ajuda-me, Senhor. Olhei e vi pedaços meus. Parei, não entendi. Clamei em meu coração. Ajuda-me, Senhor. Sou tua casa, Senhor. Habita neste lugar. Vem me reconstruir para o teu louvor. Que linda! Que voz linda, afinadíssima, linda. Já vou seguir aqui, já vou baixar já pra gente tá no escutar. Spotify, tá no já canal do é, YouTube. Já vou aqui, já entrar, já vou seguir. Mas realmente, né, a gente falando sobre se expressar, né, sobre a liberdade de expressão. A música, por muito tempo ela foi uma forma de expressão. Sim. Subliminar ali, né, a gente até sabe no nosso país, enfim. E hoje a gente vê como mudou, né, a gente vê hoje as músicas, como elas têm influenciado essa geração. Sim. Vocês acham que essa liberdade de expressão que o nosso país tem, ele está influenciando bem essa nova geração? O que está acontecendo? Alguém me fala? Olha, é difícil porque Ninguém quer se comprometer aqui nessa mesa. Qual o medo do cancelamento? é difícil porque se a gente for parar pra olhar dentro dos valores que a gente tem que o grito de eu posso falar como mulher é meu lugar de fala. E assim, é muito triste ver como a geração que está vindo está entendendo tudo errado sobre o direito de liberdade que nós temos. A expressão do feminismo acima de qualquer coisa. Diferente de muita gente, eu vejo que... Ontem eu vi uma entrevista de uma cantora, não tem por que citar o nome dela, mas ela tá bem alta. E ela virou e falou assim: as pessoas me julgam porque eu mostro meu corpo, porque eu balanço determinada parte do meu corpo, e elas esquecem da minha voz. Aí eu fiquei pensando assim, ok, seu corpo, suas regras, até certo ponto sim. Mas se as pessoas estão julgando, não é porque você está fazendo alguma coisa? É isso que você está entregando. Exato. Porque é aquela coisa, as suas atitudes chegam antes de você. Sabe? E aquela coisa, agora eu vou falar por mim. Eu trabalho num meio, né, o meio secular é um meio de muita dualidade. Então você tem que ter valores muito consolidados para você não se corromper. E às vezes quando eu vejo certas coisas eu penso assim, que bom que a minha educação tá valendo a pena, porque eu sou o que eu sou quando ninguém tá vendo. Não quando as pessoas estão vendo. Exato. Então, assim, fazendo um paradoxo entre o que você falou e a música. A música é uma mensagem que está sendo levada de um país, de uma nação. Então, assim, essas pessoas, elas estão levando uma mensagem deturpada, tanto da parte de sexualidade, quanto da parte de liberdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que está entrando na nossa casa hoje? Eu ainda não sou mãe, eu sou tia, eu sou dinda, enfim. E eu tenho muita preocupação, porque, assim, quando você fala para uma mulher, vai malandra, eu não quero ser malandra. Nem de brincadeira. Nem Quando você eu. fala para uma mulher,
sóis. Quando você diz que tapinha não dói, né? Vamos voltar lá. É, lá atrás. Exatamente. Há 20 anos, Então, né? assim, Há né? 20 anos. Pra Dói mim, sim, né? exatamente, A gente sabe tipo quanto assim, dói. Então, eu não quero ser vista dessa forma, eu não quero ser um objeto, eu quero sim que as pessoas que abram a porta pra mim, eu quero sim que a pessoa, olha, tá pesado pra você? Isso não tira o meu papel na sociedade, isso não muda o papel de quem a gente é. Não tira a sua força. Não tira a como minha. mulher. Muito pelo contrário. A minha força tá em ocupar o meu espaço profissional, ser a filha, enfim, ser o meu papel como quem eu vim pra ser. É o meu eu feminino. Então, assim, a música, ela tem um papel muito forte na minha vida. Eu trabalho indiretamente com isso, nacional e internacionalmente. Uma das bandas que eu represento, ela tem uma mensagem, muito embora as pessoas achem o contrário, muito bonita. E em uma das músicas delas, ela fala assim, ó. Eu posso consertar... tipo, olha pro céu, olha as estrelas. E se você entender que existe um caminho de ida e volta, quando você voltar, os meus braços estarão abertos. E se eu te abraçar, eu vou colar cada pedaço. And I fix you. A música fala sobre isso. E as pessoas, elas estão tão indisponíveis a entender que elas não olham. Fix you é uma expressão que a gente usa no inglês para dizer que colar pedaços. E essa música, ela fala de uma... Pedaços meus, acabei de falar. Exatamente, exatamente. Aqui, ó. E essa mesma banda, ela canta sobre reconstrução, ela conta sobre a sua volta para casa, sobre você achar o seu próprio paraíso. Só que assim, essa é uma. No meio de tantas É o outras. Coldplay? É o Coldplay. Uhum. E assim, é que eu não sabia se podia falar. Não, pode. Então tá. E assim, o Coldplay, ele trouxe uma experiência pra mim profissionalmente, é o 6º show que eu faço com eles, de quando eles começam a cantar Look at the sky, all the things. Então assim, você olha e fica assim, é isso, sabe? É você olhar pro céu, é você... Aí você pensa, tudo bem que tem todo mundo sabe outro idioma, mas quando você pega e você fala assim, eu queria tanto ouvir mais disso, sabe? Então assim, é sobre você deixar entrar na sua casa algo que de fato não seja só um ritmo. É você deixar entrar na sua casa algo que vá enriquecer vocês que são mães. Eu acho muito necessário falar sobre isso. Porque assim, nós somos instantes, sim, mas aquele instante ele pode ficar gravado. Pode ser uma memória que pode ser aquilo a gente resto da vida, o que vai ficar, né? E o que é lamentável é exatamente isso que eu ia falar, Alana, em relação às crianças, né? Porque hoje você vê, você rodando o feed, enfim, você vê crianças dançando músicas apológicas à violência, e o pai à moral, à filmando, mulher. a galera achando lindo. Exatamente. As crianças ali, elas obviamente não entendem o que é Exato. aquilo, mas aí depende de cada um de nós, né? Será que a gente que apologia que a gente está fazendo a isso? Né? De que maneira que a gente olha isso? Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado, isso é fundamental. Você estava falando da música, o que norteia as sociedades é a cultura. É. E a sem dúvida. arte maior é a música. né? Então a música ela é usada para manifestar politicamente e a música norteia a sociedade. Sim. E aí, esse você falou, né? Lugar de fala. O problema que eu acho é que a gente também vai se calando. E aí, em cima, Né? reflexo disso, doutora, a gente vê um número crescente de violência à mulher. Né? Algo democrático que atinge mulheres de todas as classes, raças, tribos ou nações. Infelizmente, a violência à mulher é um problema que nunca diminui, os índices nunca baixam. Sim. Em meio a tantas políticas públicas criadas, mas é um índice sempre altíssimo. Por quê? Independente do contexto Porque- que está passando no mundo, né? A Porque pandemia fez assim, ó, buf. Exatamente. E aí você entende que o reflexo disso seja o cultural, talvez por conta dessas músicas que infelizmente não somam, mas sempre diminuem a mulher, principalmente como indivíduo. Pode concluir Não, pra gente fechar assim, aqui. eu vejo quando a mulher se expõe desse modo, expõe seu corpo, é um grito. É. Ela quer ter o lugar dela de fala. É que, no meu ponto de vista, é um grito distorcido, É. né? Porque É eu um quero grito ser mudo, respeitada. né? Eu quero ser É um grito respeitada. Aham. Né? Exato. Minhas regras e etc. Mas talvez esse não seja o tom. Mas Se tratando o que de, que de isso grito, tá de música, Mas o talvez que isso esse, o que essa tá nudez não seja produzindo? o tom ideal exato, para se exato, mostrar. exato. Não, mas é assim, e o que isso tá produzindo? Tá produzindo mais Negativamente, violência. negativamente, Entendeu? está somando de forma negativa. Exato. Tá fazendo isso, a gente regredir, né? Exato. Naquilo que a gente já evoluiu. Estamos de volta nessa sexta-feira incrível, maravilhosa aqui no nosso programa. E eu quero agradecer o pessoal da Rush by Rosana,
que olha, hoje mandou esse conjunto super bonito. E é legal porque vocês veem que eu sempre trago tendências de moda aqui pra vocês também, porque eu gosto. Então, olha, quero agradecer. Muito obrigada! E vamos aqui, ó, vou falar com as minhas meninas maravilhosas aqui. Gente, e aí, o docinho, bom? Surpreendente. Surpreendente, Porque você olha, maravilhoso. Vocês parece, imaginaram doce manjericão? parece um docinho de abacate, até né, pela corzinha. Cor. E quando você sente aquele docinho de manjericão com azedinho do morango e com doce da calda, incrível, Uma fantástico. combinação Vale a bem pena. diferente, né? Uma delícia mesmo. Bem refrescante. No verão, assim, é um prato bem gostoso. Bom, meninas, foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui. Eu vou fazer meus agradecimentos, porque eu não sei se vai dar tempo da gente entrar no outro tema, mas eu quero agradecer vocês. Aí, se sobrar, a gente bate mais um papo. Mas eu quero agradecer. Hoje foi um dia muito gostoso poder conhecer a história de cada uma de vocês. Eu acho que é muito legal essa troca, né? Ver que cada uma tem as suas dores, já teve as suas dores, teve as suas conquistas e estão em pé, estão firmes aí, batalhando, vencendo cada dia que passa. Eu quero começar aqui pela Alana. Muito obrigada, Alana Vilela, pela participação. Deixa os seus agradecimentos, beijo, contato. Por favor, fica à vontade. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa tarde, dividindo a mesa com vocês, meninas, dividindo a minha história com todo mundo que está aqui no estúdio também. E meu Instagram é @AlanaVilela, com 2 L's no Lé, Vilela A. A minha mais nova empresa chama Captei, é uma empresa de intermediação. Nós fazemos todos os maiores shows do Brasil. A gente está agora com Coldplay aqui em São Paulo. A gente está indo numa turnê Curitiba, Rio de Janeiro. Nós fazemos... vou fazer Lollapalooza e outros eventos. E uma coisa que eu senti muito forte aqui, porque eu não sabia o tema exatamente, mas não existe nada por acaso. E o que eu quero dizer para você hoje que está assistindo é: Deus muda a nossa geografia para mudar a nossa história. Às vezes, o lugar que você tá, você precisa transformar, mas a gente só transforma quando a gente sai e a gente volta de uma outra forma. Permita-se, todo mundo fala de processo, mas ninguém fala do propósito. Assim, permita-se viver aquilo que você tem que viver. Muitas vezes deu errado para mim. Eu cheguei em São Paulo vão fazer 2 anos com R$2.000 e hoje eu somo alguns bons zeros e não é sobre o que eu conquistei financeiramente, é sobre o legado que eu estou construindo para minha família. Então eu não sei quem está assistindo, eu não sei o seu problema hoje. Mas não é sobre uma pessoa que está falando de dinheiro, é sobre uma pessoa que está dizendo para você o seguinte: tudo que está acontecendo na sua vida faz parte daquilo que você já orou e talvez você não lembre. E se é um desejo que arde no seu coração, não desiste agora. Os planos de Deus, eles são infinitamente maiores do que a gente pode supor. E eu tenho certeza que vai fazer sentido na hora certa. Não desiste. Uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. A gente se vê por lá daqui a pouco. Ai, que legal. Obrigada, Lana. Vamos ver um pouquinho da sua trajetória? Roda aí pra gente, por favor. Vamos lá. Vai aparecer umas fotinhos aí. Eu quero que você pode me falando aí. Eu fui tá? recebida no Cristo Redentor. Viu, né? Eu fui recebida no Cristo Redentor pelo Padre Omar. Ele é o... isso foi a realização do meu maior sonho, que foi Bahia. Que linda! Nem acredito. Isso aí foi o aniversário que eu acabei de fazer de uma grande influenciadora. Foi um dia muito especial. Quando eu cheguei a Maceió para fazer a festa do olha esse céu. Carlinhos Maia. Quando eu cheguei a Caraíva, que foi um dia muito especial para mim, foi muito legal. Isso aí foi quando eu disse para mim, agora deu certo. Foi o dia que eu cheguei e eu tava olhando a Bahia inteira e eu pude dizer, aí sim deu certo para mim. Nossa, vou chorar. Pode chorar, não tem problema. Foi a minha primeira viagem de férias depois de 7 anos. Nossa, 7 anos trabalhando. Esse lugar pra mim é Deus me proteja de mim. Ai, meu amor da minha vida. Esses são seus pais? São os meus pais. Ai, que lindos. Esse foi meu primeiro evento com o Thiago Nigro, com as pessoas. Foi um dia muito especial. E, nossa... É gostoso relembrar, né? Faz total sentido pra mim, porque quando vocês colocaram meus pais ali, você tem que ter por alguém que você vai lutar. Sabe? Eu não sou uma mulher que desiste. Desistir é deixar de existir. E eu nunca ia deixar de existir, porque quando eu pedi a Deus que Deus me desse uma empresa, eu falei, eu quero ser mão abençoadora. Eu quero que Deus, através das minhas mãos, eu gere emprego.
Todo mundo que hoje trabalha comigo vem de uma história de reconstrução. A minha grande e uma das minhas melhores amigas que está me acompanhando hoje, ela me acolheu quando eu precisei. Ela é meu ponto de apoio, ela é carinho, ela é briga. Mas ela falou para mim uma coisa lá atrás, que ela falou assim, eu sempre falei assim, eu vou ser um grande nome, ela, você já é. E eu agradeço a Karina por ter feito tudo que ela fez por mim até aqui, eu acho que eu nunca consegui dizer. Porque atrás da Alana Vilela existe uma série de outras Alanas, em proporções diferentes, com vidas diferentes. E que às vezes não estão recebendo apoio em casa. Mas que eu preciso dizer. A gente precisa mostrar para eles. E eles não estão fazendo de propósito. Eles só não sabem. Sabe? E a gente precisa mostrar todo dia para essas pessoas que do outro lado é bem mais bonito. E se eles não olharem pra gente, eles nunca vão saber. Eu preciso mostrar para todos eles. E eu tô mostrando. Obrigada. Muito bem, imagina. Muito bom. Olha, é muito legal. É você poder aí devolver tudo aquilo que você recebeu. Você só tá devolvendo aquilo que você recebeu e que você possa continuar tendo esse sucesso aí. Mais e mais. Tá bom, Alana? Bom, eu também quero agradecer a Joy Camargo. Muito obrigada. Cantora, psicóloga também, né? 1001 mulheres em uma. Eu também quero agradecer. Eu acho que a mesa é uma coisa tão profunda, porque a mesa cura, né? A gente tem essa troca na mesa, a gente pode compartilhar as nossas histórias, a gente pode colocar a nossa humanidade, né? E eu também tenho as minhas histórias, tenho as minhas dores, as minhas lutas, mas você falou sobre desistir, esse também sempre foi o lema da minha vida. Nunca desistir. Talvez a gente não sabe se a gente vai chegar no nosso objetivo, mas eu não vou parar, né? Aos que perseverarem até o fim, dar-lhe-eis a coroa da vida. Não é os que ganharem até o fim, mas é os que perseveram, né? Então, o recado que eu quero deixar, com um pouco que eu compartilhei da minha história e as nossas histórias aqui, é que há esperança. Sempre há esperança, né? As mulheres que estão assistindo, né? As nossas histórias, nós não somos melhores, né? Mas nós não desistimos. E eu creio que Deus é a fonte, né? É a nossa fonte de vida. É a fonte que transforma todas as coisas. Ele é a fonte da minha vida. Por isso que eu tô aqui. Muito legal. Passa as suas redes sociais, se quiser te acompanhar. É joy.camargo no meu Instagram. Tem o meu Spotify, tem as minhas canções. Você também pode seguir lá, Joy Camargo. É o YouTube, Joy Camargo. E aí você pode me seguir, ouvir as canções, compartilhar. E como ela disse, a gente se encontra lá. Legal. Vamos ver um pouquinho da trajetória da Joy aí. Vamos lá. Vai me contando, tá? Esse foi um clipe que a gente gravou ano passado. Essa música chama O Único. Aí eu tava em Campos do Jordão. Gosto muito, assim. Viajar? Adoro viajar. Adoro. Isso aí lá, foi uma... aventureira. A gente foi voar, né? Foi fazer um ato. Corajosa, aí esse eu também não tenho foi uma coragem. gravação que a gente fez uma externa. Aí eu fui levar minha princesa no aniversário dela pra conhecer as princesas. Meu Deus. Esse foi o momento que a gente estava fundando uma associação de músicos. Legal. Essa é a minha preciosidade. Sua família, né? que família linda. A minha princesa. São as minhas joias, né? São os meus motivos. Todos nós, né? Deus? Muito legal. Tua igreja Esse qual? foi Qual que é a Igreja Cristã Mundial, Bispo Mundial. Júlio. Esse foi a primeira gravação que eu fiz. Ai, que Foi muito lindo, legal, a as gente luzes, trabalhou toda a né? produção. Eu gosto de trabalhar a produção também. Essa você foi essa gosta? última música que chama Pedaços Meus. Que foi a que você cantou um pedacinho aqui pra gente. Exato. Todas são autorais, né? Agora que eu vou lançar um novo trabalho. E é isso. Linda, forte essa foto, hein? Forte. É um outro lado, né? É lá. Aí, E ó. ouça agora, ouça já. Exatamente. As Olha lá, músicas olha da a Joy. borboleta do Joy, tá vendo? Ai, que Porque fala sobre lindo. transformação. Embaixo aqui. Uhum. Exatamente. Muito legal. Me permitir viver, né? Algo que faz sentido pra mim. Gente, você parece muito uma amiga minha. Vou te mostrar ela depois aqui, que acaba. Parece muito a Carol. Muito parecida com ela. Olhando você aqui cantando. Ela é linda, tá? Só vou falar, porque às vezes a pessoa obrigada, fala né? assim, ai, você parece com uma pessoa. A pessoa Quem te será mostra a e você pessoa, fala, né? meu Deus, sério,
que eu pareço. Não, ela é linda. Esse aí foi outro trabalho também, lugar. Você faz agenda também? Faço agenda Nas também, igrejas, faço tudo, como eventos. psicóloga, faço como pastora, Ah, faço você é como pastora cantora, também? eu sou também. Meu Deus Na verdade, do céu. assim, eu sou a Joy, Ah, que tudo que Deus depositou na minha vida tá a serviço dele, que legal. né? São as flechas que Deus vai colocando na nossa vida. Né? Muito legal. Obrigada, tá, Joy? Também Prazer. agradecer a Marcela França, que esteve conosco aqui hoje. Má, fica à vontade. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O que a gente comentou hoje, o que a gente conversou hoje um pouco aqui, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui um pouquinho mais enriquecida com a história da outra, né? Com o que a gente conseguiu trocar. E a frase que eu quero deixar para cada um de vocês é: não importa quantas vezes você caia, o importante é como você vai levantar. Para a gente levantar, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Como a gente comentou aqui, a nossa história foi todas as histórias foram embasadas naquilo que, peraí, chegou a pandemia, veio uma crise, veio uma agressão, veio uma violência, mas o que eu quero depois disso? E aí tem uma frase que eu levo para minha vida, que não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você quer fazer com aquilo que fizeram com você. Eis que tudo se faz novo a partir do momento que a gente decide recomeçar. Eu acho que é por aí. Que a gente possa recomeçar a cada dia. Olhar no espelho e falar: hoje eu quero ser melhor do que ontem. Eu vou ser. Acho que parte daí. Má, deixa também as suas redes sociais para quem quiser te Sim, seguir. vai ser um prazer tê-los lá no Instagram, @MarcelaFrançaOficial. E como eu costumo dizer, a gente se vê por aí. Porque o mundo é tão pequenininho, né? Quando você O mundo vê. é tão pequenininho, quando você vê, você tá do lado de alguém tão especial. A Alana era uma das que eu encontrei nos grandes eventos aqui de São Paulo. E hoje tive o prazer de encontrar aqui novamente, Bárbara também, enfim. Então, vai ser um prazer tê-los lá, com certeza. Vamos ver um pouquinho aí da trajetória da Marcela. Vai me falando aí. E uma das palestras que quando eu vim você aqui faz- eu lembro. palestra Seja Mais Forte, onde a gente trabalha exatamente isso. A gente divide um pouquinho das experiências de se colocar a cada dia, ressignificar a cada dia. Certo. Aqueles moços lá que passaram foram os meus amores, Marcos, Vinícius, Marcelo e Arthur. Aí é um pouquinho dos passeios que a gente faz de vez em quando. Das blogueiragens. A gente adora uma exato, as blogueiragens que a gente faz. Essa foi uma campanha que eu fiz para uma rede de superatacados lá na praia. Até pouco a gente estava nessa campanha e agora eu estou retomando essa campanha. Eles precisavam de uma mulher, mãe, que representasse muito bem a mulher contemporânea de hoje. E aí eu fui escolhida na seleção lá para representar as mulheres. A Rede Record, onde eu me despedi hoje, a Rede Record. Fechamos mais um ciclo e com certeza outros ciclos serão abertos. Com certeza. Com certeza. Tem muita outros lenha pra ciclos queimar aí, né, tem, Má? se Deus quiser. Meninas também.